E agora, para a gente finalizar então o nosso estudo sobre desconto simples, nós vamos falar de desconto racional. Chamamos de desconto racional ou desconto por dentro o equivalente ao juro produzido pelo valor atual do título, em uma taxa fixada durante o tempo correspondente. É o desconto obtido entre o valor nominal e o valor atual de um compromisso, que seja saldado N períodos antes do vencimento. E aí nós temos uma observação importante. Sendo o desconto racional o equivalente ao juro simples produzido pelo valor atual do título, podemos concluir que a taxa de desconto da operação é também a própria taxa efetiva da operação. Então, para vocês entenderem esse conceito, pessoal, lá no desconto comercial, o juro simples é produzido pelo valor nominal do título. Já que no desconto racional, o juro simples é produzido pelo valor atual do título. Então, nesse caso, nós podemos concluir que a taxa de desconto da operação é a própria taxa efetiva da operação. E aí a gente vai falar um pouco mais sobre isso na capitalização composta, tá? A gente vai ter lá um tópico sobre taxa efetiva, ok? E aí vamos para as fórmulas. Aqui também nós temos mais 3 fórmulas novas, né, que nos permitem então calcular o desconto racional. A primeira fórmula para calcular desconto, né, então DR seria desconto racional, é igual a N, que é o valor nominal do título, vezes I, que é a taxa de desconto, vezes N, que é o período de antecipação, como a gente já viu anteriormente. Então, a multiplicação dos 3, né, dividido por 1 mais I vezes N. Então, essa fórmula aqui nos permite calcular o desconto racional. A fórmula aqui do meio é para a gente calcular o valor atual racional. Então, seria N, que é o valor nominal, dividido por 1 mais I vezes N, tá? E a última fórmula é uma fórmula mais rápida para calcular o valor atual racional, mas para poder utilizá-la, né, nós temos que ter o valor nominal do título e o valor do desconto racional. Aí é só a gente subtrair os dois e nós teremos então o valor atual racional, ok? Então aqui também eu coloquei uma legenda para vocês. VAR significa valor atual racional. O N maiúsculo, valor nominal ou valor futuro. DR, desconto racional. I, taxa de desconto. E N, período de antecipação, tá? Então, muda, assim, pouca coisa em relação ao desconto comercial e ao desconto bancário, né? Então, vamos agora para um exemplo. Qual o desconto racional de um título de R$80 mil com vencimento em 45 dias, a taxa de 5% ao mês? Qual o valor atual do título? Então, aqui nós temos 2 perguntas, tá? No mesmo exercício. Vamos primeiro, então, tirar as informações ali do enunciado para a gente depois colocar na fórmula. Então, o valor do título, que é o meu N maiúsculo, 80 mil, né? O meu período aqui de vencimento, 45 dias, seria o N minúsculo. A minha taxa de desconto, 5% ao mês, né? E a primeira pergunta seria qual o desconto racional, tá? Então, só lembrando que o período e a taxa tem que estar na mesma base. E aí a gente vai precisar transformar, né? Porque a nossa taxa está ao mês e o nosso período está em dias. Então, ali na fórmula, eu dividi a minha taxa por 30, né? Porque um mês tem 30 dias dentro do ano comercial, tá bom? Então, vocês vão entender o que eu fiz aqui. Então, eu peguei a primeira fórmula, que é a fórmula do desconto racional. N vezes I vezes N, dividido por 1 mais I vezes N. Então, ficou 80 mil vezes
A taxa, primeiramente, eu divido por 100, então deu 0,05, e dividir por 30 para transformar em dias. Então, eu não fiz essa divisão na calculadora, porque, né, se der uma dízima periódica, a gente tem que colocar aqui todos os valores depois aí da vírgula. Então, eu prefiro deixar em fração mesmo, deixar aqui, a calculadora faça isso para nós. Então, ficou 0,05 dividido por 30 vezes N, que é o nosso período ali de 45 dias, tá? E na parte de baixo, então, da nossa fórmula vai ficar 1 mais a taxa, né, 0,05 dividido por 30 vezes 45. Então, eu só repeti essa parte final da fórmula aqui embaixo, tá bom? Pode fazer também direto na calculadora. Vamos fazer essa parte de cima aqui na calculadora. Então, vocês vão multiplicar 80.000 vezes 0,05, dividir por 30 vezes 45. Pode fazer isso tudo direto aí na calculadora científica, porque ela aceita. Então, a gente vai encontrar o valor de 6.000. E aqui embaixo vai ficar 1 mais 0,05 dividido por 30 vezes 45. Na calculadora científica, eu posso fazer direto, do jeito que está aqui. Agora, se eu for fazer na calculadora normal, lembra que a gente tem que respeitar a ordem das operações. Então, eu faço a divisão primeiro, 0,05 por 30, depois eu multiplico por 45 para somar no final 1, tá? Então, eu prefiro que vocês façam direto na científica, para não ter essa confusão aí na hora das operações, tá bom? Na científica já pode fazer direto. Então, a gente vai encontrar 1,075. Então, dividindo 6.000 por 1,075, nós vamos encontrar o valor do desconto racional, que vai ser 5.581,39 ou 0,40, dependendo aqui do arredondamento, tá? Porque o próximo número é 5, mas eu deixei aqui 39 para não ter confusão, tá bom? Então, 2 casas decimais depois da vírgula. Então, a primeira pergunta do exercício nós já respondemos, o valor do desconto racional. Agora, ele está pedindo qual o valor atual do título. Eu posso usar aquela terceira fórmula, porque eu já tenho o valor nominal, que é 80.000, e eu acabei de calcular o desconto racional, que é 5.581,39. Então, eu já posso fazer direto. 80.000 menos 5.581,39, o valor atual racional vai ser 74.418,61, tá? Então, tá respondida aqui a nossa questão. Então, gente, agora é praticar, né? Ficar atentos, aí como eu sempre falo, em relação à taxa e ao período, que sempre devem estar na mesma base, e extrai as informações que você tem lá no enunciado, fica mais fácil, porque aí vai te direcionar para a fórmula certa, tá bom? Então, agora a gente já tem uma lista aí de exercícios disponível para poder estar praticando, e qualquer dúvida eu estou à disposição de vocês, tá? Então, um abraço!